Paulo Henrique Ganso e Zulmar, nomes especulados no São Paulo. Te conto se existe alguma chance de negociação. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações para falar sobre o São Paulo e a busca por reforços. Paulo Henrique Ganso e Zulmar, zagueiro francês, já jogou na seleção e pertenceu ao Chelsea, foram os nomes mais especulados no São Paulo durante o final de semana. Quero te dizer se algum deles tem chance de ser contratado. Começando com o Ganso. Você deve ter lido ou visto nas redes sociais uma imagem do Chapecó, que é um diretor adjunto de futebol do São Paulo, conversando com o Paulo Henrique Ganso dentro do gramado do Morumbi antes da partida entre Fluminense e São Paulo. O Ganso esteve nesse domingo no Morumbi por conta do jogo, depois do processo de aquecimento, quando ia para o banco de reserva, para os vestiários, ele bateu um longo papo com o Chapecó. E a partir daí, muito torcedor do São Paulo imaginando que o Paulo Henrique Ganso estaria sendo contratado pelo Tricolor. Não é verdade. O Ganso já estourou o limite de jogos no Campeonato Brasileiro, o Ganso já foi utilizado na Copa do Brasil na terceira fase, isso impede que ele se torne reforço do São Paulo, tanto no Brasileiro quanto na Copa do Brasil, o que inviabiliza qualquer chance de negociação. O Chapecó foi lá para conversar com ele, até porque eles tinham uma relação de amizade da época em que o Ganso jogava no Tricolor. Sobre Zulmar, zagueiro, você vai lembrar, viveu os melhores momentos da carreira com a camisa do Chelsea, chegou a jogar pela seleção francesa, ele está livre no mercado, depois de deixar uma equipe chamada Al Orobá, da Arábia Saudita. O jogador está livre e tem sido sugerido para clubes brasileiros. Antes de gravar esse vídeo, consultei o presidente do São Paulo, Júlio Casares, e perguntei se esse nome havia sido sugerido e se tinha chance de a negociação acontecer. A resposta, abre aspas, não temos interesse. Diante desse cenário, com a negativa, dá para descartar o Zulmar e contar que o lateral direito segue sendo o grande objetivo do São Paulo no momento. O Tricolor assegura não ter ninguém perto, até por conta daquela questão financeira, só pode ser contratado o jogador que estiver livre no mercado ou chegue a custo zero. Há muita dificuldade financeira. Quero falar agora sobre o São Paulo, que torce muito para que o atacante Antony seja negociado com o clube saudita. Ele tem duas ofertas de gigantes da Arábia Saudita, além de ter sido sondado nos últimos dias pelo Botafogo. O Antony já descartou qualquer possibilidade de voltar ao futebol brasileiro nesse momento. Então, a maior possibilidade para o atacante que pertence ao Manchester United é de jogar na Arábia Saudita. E por lá, dizem que a operação pode girar na casa dos 60 milhões de euros. Vale a lembrança de que o Manchester United havia o comprado do Ajax por 100 milhões de euros. Vamos fazer valer essa ideia de que o Antony pode ser vendido por 60 milhões de euros. Estamos nos referindo a um negócio de 392 milhões de reais. E é aqui que entra o São Paulo. Tricolor, como clube formador, tem direito a 3,5% do valor de qualquer operação na qual o Antony estiver envolvido até se aposentar. 392 milhões, você tira 3,5% e o São Paulo fica com quase 14 milhões de reais. Está longe de ser um dinheiro que vai salvar a vida do São Paulo, mas esse valor equivale a quase um mês da folha salarial do Tricolor, e o presidente Júlio Casares tem sofrido demais para manter as contas em dia, até por isso tanta dificuldade com reforços. Sem dinheiro, o São Paulo só pode contratar atletas que cheguem sem custos, e certamente esses 14 milhões de reais seriam extremamente importantes. Vale a lembrança de que o Tricolor também vai ganhar nos próximos dias 4 milhões de reais pela transferência do Lucas Perry, outro jogador formado na base do São Paulo em Cotia, pertencia ao Lyon e foi comprado pelo Leeds da Inglaterra na venda mais cara da história de um goleiro do Lyon e na compra mais cara de um goleiro do Leeds. Só para arrematar sobre o São Paulo, o Tricolor já vendeu 22 mil ingressos de forma antecipada para a partida desse domingo contra o Fluminense no Morumbi às 16 horas. A expectativa é de casa cheia, depois de o Tricolor ter vencido o Corinthians e o Juventude de forma consecutiva. O time do São Paulo jogando bem com bons toques de bola. Outra coisa louca, né? São Paulo vai para a Copa do Mundo de Clubes e demite o técnico. O Hernan Crespo assume no lugar do Zubeldia. E a perspectiva para a volta do São Paulo era complicada, até porque o São Paulo tinha pela frente uma sequência de Flamengo fora, Red Bull Bragantino fora e Corinthians em casa. O São Paulo é amassado pelo Flamengo e depois emplaca um empate contra o Red Bull Bragantino jogando melhor e 3 vitórias consecutivas. Até por conta das 3 vitórias seguidas, o São Paulo já é o 8º colocado na zona de classificação. O São Paulo, que estava ameaçado de rebaixamento, nesse momento é o 8º. E hoje jogando bem, fazendo um 3-1, novamente com gol anulado, enfim, aquela coisa toda, né? William Fernando Nepomuceno, Nicola Lanzini, minha do River, interessa ao São Paulo.
William, nem preciso perguntar essa para o pessoal do São Paulo, porque eu já havia feito esse questionamento, tá? Não tem capacidade. O São Paulo hoje não tem capacidade de fazer investimento na compra de atletas que têm vínculo com times, tá? A única chance de o São Paulo contratar jogadores é jogadores de graça, jogadores livres no mercado. E qual o São Paulo está negociando com algum jogador? Sim, o São Paulo ainda busca de forma prioritária um lateral direito, num segundo momento um atacante e, se possível, mais um meia, tá? Essas são hoje as prioridades no elenco são paulino. O grande problema é a incapacidade financeira. O São Paulo não tem dinheiro para grandes investimentos e, diante disso, fica sempre mais complicado. Então o São Paulo fica refém de jogadores que estejam no mercado, de graça, esse tipo de coisa, né? Qual o lateral defensor que o São Paulo está querendo? Foram algumas tentativas, nenhuma delas deu certo, tá? Essa é a grande verdade. O Carabali, Advíncula e Bustos foram 3 nomes tentados, nenhum deles vingou. Esse tal de Zulmar no São Paulo tá rolando mesmo? Deixa eu ver quem que já publicou, até pra gente poder perguntar pro pessoal do São Paulo. O Zulmar é um zagueiro que já passou pelo Chelsea, vocês lembram? O zagueiro Kurt Zulmar, ex-Chelsea, não será jogador do São Paulo, o jogador foi descartado pelo Tricolor. Então, de fato, parece que foi oferecido, né? Ex-zagueiro do Chelsea, da seleção, ele está querendo jogar no futebol brasileiro, deu ok para o intermediário negociar com times daqui. Então deixa eu tentar descobrir essa parada aqui, ó. Vamos lá. Conversando aqui com um dirigente do Atlético e outro dirigente do Ceará, e agora estou mandando mensagem para uma pessoa do São Paulo. Bora falar agora sobre Lucas Perry, ex-goleiro de São Paulo e Botafogo, que vai garantir dinheiro à dupla brasileira. O Perry acaba de ser contratado pelo Leeds, time inglês que acaba de subir da segunda para a primeira divisão, vai disputar a Premier League. O Lyon vendeu por 18 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus, ou seja, estão garantidos nesse negócio 116 milhões de reais. A maior venda de um goleiro já feita na história do Lyon e a maior compra de um goleiro já feita na história do Leeds. Importante lembrar que o Botafogo havia vendido o Perry para o Lyon por apenas 3,25 milhões de euros, ou 17 milhões e 300 mil reais. O Botafogo tinha direito a 50% da mais-valia, ou seja, 50% do lucro do Lyon numa segunda venda. Dessa maneira, o Botafogo terá direito a quase 48 milhões de reais nessa transferência. Já o São Paulo, como clube formador, vai ter direito a 3 milhões e 800 mil reais. Isso se deve ao período em que o Perry defendeu as categorias de base do São Paulo entre 2013 e 2022. Boa noite, Nicola. Algum reforço no São Paulo? O Tricolor está buscando muito um lateral direito. Também consultei o Júlio Casares ontem à noite, ele falou, quer ver até ler a resposta dele? Eu falei, Júlio, alguma coisa de reforços? Tem alguma coisa avançando? Ainda não. Quando tiver alguma coisa mais quente, você será avisado. Beleza. E Nicola, boa noite. E o Grego, alguma novidade no São Paulo? Mário, a negociação com o Grego continua, ela segue acontecendo. Só queria reforçar uma informação que eu já havia trazido, coisa de umas 3 semanas. O Fundo Galápagos, que no mês de março havia procurado o São Paulo para tentar entender as condições de uma eventual parceria como a do Marinax, melhorou a sua proposta para o São Paulo, tá? Não dá para dizer que a Galápagos igualou a oferta ou que virou favorita nessa disputa com o Evangelos Marinax, mas dá para dizer que a Galápagos, essa informação nem contém vídeo ainda, que o Fundo Galápagos hoje apresenta uma oferta melhor do que aquela inicial e que se aproxima dessa negociação com o Marinax. O Marinax ainda é o favorito, é aquele com quem o São Paulo está mais perto de fechar acordo, mas diante da demora para esse acordo, há essa possibilidade de Galápagos, tá bom? Família brasileira, ficamos aqui com aquele giro de notícias do São Paulo nesta segunda-feira, né? O São Paulo que atropelou aí o Fluminense 3-1 neste domingo. O jogo ficou muito fácil para o tricolor paulista, que abateu o tricolor carioca. Enfim, deixa aí no comentário a sua opinião, não esqueça de deixar like, se inscreva no canal, ativa aí também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do Brasil. Um grande abraço, até o próximo vídeo, fui!